Nós vamos estudar esse tema aqui sobre o pior pecado que existe. Você acha que todo pecado é igual? O que é que vocês acham? O que vocês me dizem? Uma pessoa que mata é igual a pessoa que mente? Ou não? Jesus falou assim, que uma pessoa que olha, um homem que olha com intenção impura com a mulher, ele já adulterou. Ele não fala isso, né? Mas será que esse pecado é igual ao ato de adulterar mesmo? Ou ele é um pouco menor? Será? Nós vamos estudar esse tema, por exemplo, hoje. Uma mentira contada por uma pessoa cristã é igual a mentira dita por quem não é cristão? É uma coisa só? O que é que tu acha? Qual é o mais grave? É o adultério de uma pessoa mundana ou de uma pessoa cristã? Não dá no mesmo, não? O que torna o pecado mais grave ou menos grave não é o pecado em si, mas sim o nível de conhecimento que se tem ao cometê-lo. É interessante isso aqui, a gente vai analisar na Bíblia essa questão. Uma coisa é certa, todo pecado que condena, aqui está escrito, ó, todo pecado condena. Se você mata ou você mente, tanto a mentira como o homicídio condena, entendeu? Se a pessoa não se arrepender, ela está condenada. Mas nem todo pecado é igual. Existem pecados maiores e pecados menores. Por isso, no que se refere à punição, é interessante isso. Todo pecado condena, seja ele pequeno ou grande. Mas a medida da punição que você vai sofrer para o pecado é diferente, relacionado com o conhecimento que você tem. Existem pecados que causam maior punição e existem outros que exigem uma punição menor. Eu quero que você abra aí comigo João 19, verso 10. Então Pilatos o advertiu, não é isso? Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar, autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, o quê? Maior pecado tem. Jesus aqui nesse versículo ele está dizendo que se Pilatos entregasse Jesus para ser crucificado, Pilatos seria culpado. Mas só que a culpa de Pilatos seria menor do que a de quem? De quem entregou ele a Pilatos. E quem foi que entregou ele a Pilatos? Quem? Judas? Na verdade, quem entregou ele a Pilatos foram os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus. Foram eles que pegaram Cristo e levaram para ali. Jesus estava dizendo ali que o pecado daqueles homens era maior do que o de quem? Do que o de Pilatos. Sejam bem-vindos, pode ficar à vontade. Aqui tem cadeira vaga aqui na frente, ó. Do pecado. Nós estamos vendo que o pecado, ele é muitas vezes menor ou maior. E no caso de Pilatos, o pecado dele era menor do que o pecado dos líderes religiosos. E foi exatamente isso que Jesus disse. Foi exatamente isso que Jesus disse. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Mas o fato do pecado de Pilatos ser menor livrou ele da condenação? Não. Mesmo o pecado de Pilatos sendo menor, mesmo assim ele colheu as consequências dele. Mas a questão é o seguinte, que no juízo final, Aldo, preste atenção, no juízo final, Pilatos vai sofrer menos do que os líderes religiosos da época de Cristo ali. Porque o pecado deles era diferente. Um era mais grave do que o outro. Preste atenção aqui, olha. 10 vezes mais, veja bem o que diz aqui. O pecado cometido por alguém da igreja é o quê? 10 vezes mais grave do que cometido por uma pessoa do mundo. Vocês concordam com isso ou não? Porque quem está na igreja conhece mais do que quem está no mundo.
e carrega uma responsabilidade maior de representar a Deus. Mas isso está na Bíblia? O que é que vocês acham? Isso está na Bíblia, sim. Está em Lucas. Abre aí, Lucas 12. Lucas, voltando um pouquinho aí de onde está aí, João, né? Lucas 12, verso 48. Está escrito: aquele que não soube a vontade, não é assim? Que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará o quê? Poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Está aí o conceito bíblico do pecado do cristão ser muito mais grave do que o pecado das pessoas do mundo. Eu estava refletindo até isso mesmo no meu trabalho, né? Às vezes eu fico olhando e eu trabalho muito em festas. A gente chama lá o inferninho, né? Que é aquelas festas que o pessoal dançando, aí tem uns bebês caindo, aí tem umas mulheres caindo, aí e a gente chama aquilo de inferninho. A gente tem que ficar ali olhando aquilo ali, observando. De vez em quando é um quebra-pau, de vez em quando é uma briga. E as pessoas dizem: rapaz, o mundo está perdido. Olha a situação do mundo. Eu disse: rapaz, mas o mundo está perdido. Não é nem tanto por essas pessoas aí que estão fazendo isso, não. É pelas pessoas de Deus que estão fazendo coisa errada, que não deveriam estar fazendo. Também aquilo ali influencia, né? Mas o pecado do povo de Deus é muito pior. Qual seria o pecado mortal? Você já ouviu essa expressão? Fulano, não faça isso não, que isso é pecado mortal. Minha mãe falava muito isso comigo, né? Às vezes eu estava comendo e eu quero isso ali agora, não faça isso não, que é pecado mortal. Você tem que comer primeiro o que você está comendo, não pode ficar querendo o que você não está, não sabe nem se a barriga vai dar, né? Se você está com o olho maior do que a barriga, ela dizia: não faça isso não, que é pecado mortal. Mas o que seria o pecado mortal? Por exemplo, teve um colega meu, um policial, que ele disse assim: o diabo não existe não, se o diabo existir, que ele entre em mim agora. Ele disse desse jeito. Será que isso é um pecado mortal, não? Aí existem algumas pessoas assim que dizem assim: não, Deus não existe não, se Deus me existir, que ele me mata agora. É um pecado mortal esse, não? O que tu acha? Acho que é. Tem umas pessoas que falam isso, que dizem isso, e dizem até coisas piores, né? Mas eu não considero isso um pecado mortal. Sabe por quê? Eu não considero? Porque o ser humano, ele fala isso por causa da sua ignorância. A Bíblia tem um versículo lá que diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não sei se vocês conhecem esse rapaz aqui, ó. O nome dele é Roger Morneau. Esse cara, ele era ateu. Ele era ateu. Mas por que ele era ateu? Olha, o ateísmo em si, você não crê em Deus, não é um pecado mortal. Porque a grande maioria dos ateus não tem conhecimento de Deus. Os ateus, eles pensam que Deus é mau. Uma vez o ateu foi dizer o que era Deus, disse: não, porque Deus deixa morrer criancinhas, porque Deus é mau, porque Deus é isso. Eu disse: rapaz, Deus você está dizendo também, eu não acredito também não. Ou seja, a ideia de Deus que ele tem é uma ideia equivocada. E por que a ideia é equivocada? Porque a pessoa não tem o conhecimento real do Deus verdadeiro. Se ele tiver, não tem como ele ser ateu. Esse cara aqui é um exemplo. Ele disse que ele nasceu numa casa em que o pai dele ensinou que as pessoas só são salvas se elas forem da igreja católica. Aí ele conheceu um rapaz que era muito bem educado, disse que uma pessoa de bem mesmo, uma pessoa que ajudava ele, ajudava o próximo, uma pessoa que ele queria ser aquela pessoa. Aí ele perguntou: mas pai, essa pessoa é tão boa, mas ela não é católica, ela não está salva? Ele disse: não, ela não é católica, então ela não está salva. Isso, por causa daquilo, ele, quando criança, ele criou raiva de quem? De Deus. Porque ele disse: Deus é mau, porque uma pessoa boa ele não salva só porque ela não é católica. Então ele é mau. Aí ele cresceu com aquela ideia e demorou muito tempo para ele compreender que aquele ensinamento estava errado. Se você ler a Bíblia, o apóstolo Pedro ele diz que Deus, em todas as partes, as pessoas que fazem o bem, para Deus é aceito. Não importa quem seja, nem onde esteja. E nem a religião que ela tenha. E ele demorou um certo tempo para aprender isso. Então, quando uma pessoa começa a blasfemar de Deus, começa a dizer coisas feias,
Você pensa que aquilo ali é um pecado mortal, mas muitas vezes ela está dizendo aquilo porque ela não tem compreensão. Ou seja, Deus muitas vezes nem leva em conta. Porque ele percebe que a pessoa é ignorante em relação a ele. Não tem entendimento. O pecado mortal nós vamos ver mais adiante aqui o que é. Isso seria possível. Muitos que foram ateus e pessoas que mataram. Olha, interessante isso aqui. Pessoas que mataram, adulteraram, estupraram estarão o quê? Salvas. Enquanto outros que nunca tiveram vício na vida estarão perdidos. Isso seria possível? O que vocês acham? Ou não? Isso seria possível sim. Por quê? Porque a condenação final, uma pessoa é condenada, não é pela quantidade de pecados que ela tem, mas é pelo nível de arrependimento que ela demonstrou na sua vida. Se você cometeu apenas um pecado, mas você não se arrependeu, está perdido, está condenado. No juízo será condenado. Se você cometeu toda a lista de pecado conhecido que existe no mundo, mas se você se arrependeu de todos eles, estará salvo. Não é o pecado que nos condena, é a falta de arrependimento. É interessante a gente compreender isso. Vamos continuar. Jesus que disse: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Jesus estava falando com os líderes religiosos da época dele, os fariseus, os judeus, pessoas que andavam com trechos da Bíblia na testa, nos braços. Eles se achavam santos. E Jesus chegou para eles e disse assim, prostitutas, meretrizes, né? E publicanos. O que era publicano? Publicano é cobrador de impostos. E roubavam muitas pessoas. Jesus disse, olha, as meretrizes e os publicanos entrarão no reino de Deus primeiro do que vocês. Por que Jesus falou isso? Porque os líderes religiosos da época de Cristo, eles eram aparentemente pessoas religiosas, mas eles não tinham nenhum tipo de apego com a palavra de Deus de fato. Eles tinham apenas a aparência. E foi exatamente por isso que ele disse, olha, porque eu prego, João também pregou para os publicanos e para as meretrizes, por exemplo, a história de Maria Madalena, que era uma meretriz, Jesus tirou 7 demônios dela, né? E ela se arrependeu, entendeu? E esses judeus, fariseus, tinham aparência de religião, mas eles não se arrependeram dos seus pecados, porque eles nem tinham consciências de que tinham pecado, se achavam santos. E aí estava o problema. Você vê aquela história que Jesus contou, né? A parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu, ele chegava na igreja, em vez de ele pedir perdão dele, ele ficava dizendo, Senhor Deus, eu te agradeço, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Ele ficou só contando vantagens, falando o bem que fazia, né? E o outro, o publicano, né, que era uma pessoa mal vista, ficou lá atrás e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E eu preciso do teu perdão. Aí Jesus disse, esse daí foi o que desceu para casa justificado. Ele mostra claramente, irmãos, que não são nossas obras, nem são nossos méritos, mas simplesmente a graça de Deus que nos justifica, que nos salva, né? Esse é um conceito presente aqui. Aí Jesus disse assim, João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditasse nele, a passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar neles. Qual o pecado pior? Como a gente leu agora há pouco aí, antes de vocês chegarem, a gente estava lendo essa passagem aqui de João 19, onde Jesus disse que o pecado pior era daquelas pessoas que tinham entregado ele a Pilatos. Jesus afirmou que o pecado dos líderes religiosos que conspiraram para ele para o matar era maior que o pecado de Pilatos. E a pergunta que diz aqui é por quê? Eu já mostrei para vocês o porquê, né? Porque não se esperava aquilo deles. Os líderes religiosos, a missão deles, irmãos, era exatamente o contrário, era exaltar a Cristo, era receber a Cristo, era glorificar a Cristo. Mas aí, o que se esperava deles era isso, mas o que é que eles ofereceram? Tramaram para entregar Jesus, conspiraram contra Jesus para entregar Jesus a Pilatos, e forçaram Pilatos a condenar Jesus, porque Pilatos mesmo não queria. Pilatos disse assim, olha,
eu já andei em muitos lugares, mas eu não vi nesse mundo uma pessoa que nem essa. Porque aí ele diz assim, olha, eu não encontro nesse homem crime algum. Isso era uma afronta muito grande contra os fariseus, porque os fariseus tinham uma lista de crimes acusando Cristo. E uma pessoa ímpia, que Pilatos era um homem ímpio, que não era da igreja, dizer uma coisa daquela era uma contradição grande. Né? Porque uma pessoa da igreja poderia ver que alguém não tem crime, mas uma pessoa do mundo certamente iria procurar algum defeito em alguém. Mas Pilatos, um homem ímpio, olhou para Cristo e disse, não, esse homem não tem crime algum, esse homem é perfeito. Pilatos até lavou as mãos, não foi? Disse que ele pegou uma bacia com água. Aí disse, olha, isso aí é com vocês, como que querendo passar a responsabilidade para eles, né? Mas só que isso nada serviu para Pilatos. Porque ele mesmo falou que tinha autoridade para soltar Cristo, mas ele preferiu entregar. Quer dizer que se ele quisesse salvar Cristo, ele poderia, mas como ele não salvou, então ele se tornou também responsável pela morte de Cristo. Existe uma história aí, eu não sei se é verdadeira, de alguns livros apócrifos aí, que diz que Pilatos, depois disso, ele ficou meio paranoico. Disse que todo canto que ele chegava, ele queria lavar a mão. Queria lavar a mão, aí disse que ele, em determinado lugar, ele não achou água para lavar as mãos, aí ele vinha em cima de uma ponta, aí teve um delírio, né? Aí disse, ali tem água para lavar as mãos. Aí, de cima da ponta, ele pulou para mergulhar dentro da água para lavar as mãos, só que era uma ilusão, não tinha água, ele caiu, se esborrachou no chão e morreu. Foi uma história que eu ouvi falar, não sei nem se é verdadeira, né? Mas é bem provável que tenha acontecido coisa desse tipo. Porque quando a pessoa tem consciência, no caso, Pilatos se tornou consciente de que ele foi um dos responsáveis, né, pela morte de Cristo. Aquilo ali perturbou ele profundamente. Assim como perturbou também a Judas, né? Olha, reflita aqui comigo, aquilo que eu estava conversando há pouco tempo, né? No começo. O que é pior? É o roubo do ladrão ou o roubo do policial? Ou é a mesma coisa? Um ladrão quando rouba, o mal que ele está fazendo é igual ao do policial quando rouba, ou do policial é pior? Do policial, pois do policial se espera o quê? Exemplo de honestidade. Já que ele é um agente da lei. Então o crime do policial ele se torna pior, porque aquilo não é esperado dele. O que é que eu e você, irmãos, devemos esperar de pessoas do mundo? Me diga. Pessoas que vivem no mundo aí, fazendo tudo o que quer. O que a gente deve esperar delas? Coisas boas ou ruins? Naturalmente do mundo, sim. Naturalmente do mundo a gente só espera coisas ruins. Então, quando você vê alguém no mundo matando, roubando, adulterando, fazendo qualquer coisa errada, isso daí é natural. Mas quando você vê uma pessoa de bem fazendo aquilo ali é que é antinatural. O crime do policial que rouba é pior do que o ladrão comum, assim como o adultério do cristão é pior do que o do mundano. Porque, como eu falei para vocês, né, do mundo a gente não se surpreende, mas das pessoas da igreja você se espanta. Como é que pode uma coisa dessa? Porque não se espera isso das pessoas que dizem buscar a Deus. Né? Atos 17:30 diz assim, Deus não leva em conta o quê? Os tempos da ignorância. O que é tempos da ignorância? É você fazer as coisas erradas sem saber. Você passa a vida toda fazendo coisas erradas, mas não percebe que aquilo é errado. Muitas pessoas se espantam quando elas vêm para a igreja e dizem, não, você vai se batizar. Você vai se batizar. Aí ela diz, não, então vamos pensar, tal dia, tal. Aí diz, não, mas para você se batizar, você precisa casar. Aí a pessoa diz, não, mas eu sou casado. Diz, não, mas você não casou, você se junta, a maioria das pessoas se juntam, né? E você pode prestar atenção que a maioria das pessoas vivem a vida toda assim, juntos, que na nossa linguagem aqui diz como? Pessoa que vive a vida. Amancebado, né? É assim que fala? Amancebado. Quer dizer, e quando é que a pessoa percebe que isso é uma coisa ruim? Somente quando ela vem para a igreja e que ela quer se batizar e diz, não, para você se batizar, você tem que casar. Quer dizer, a pessoa ela está vivendo no tempo da ignorância.
ela acha que aquilo ali é normal, entendeu? É natural. E isso é apenas um exemplo. Apenas um exemplo, né? Por exemplo, na nossa igreja, a gente não come carne de porco e orienta as pessoas a não comer carne de porco, né? Mas já a maioria das pessoas come carne de porco e acha isso o quê? Normal. Quando é que ela vai perceber que isso não é normal? Quando ela lê a Bíblia, conhecer e perceber lá o que está falando. Ali ela deixa de ser o quê? Ignorante, entendeu? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Veja, por exemplo, como Deus julgou pessoas como Raabe, como Lutero, como ladrão na cruz. Você pode observar que essas pessoas aí eram pessoas perfeitas. O que é que você acha? Raabe era uma pessoa perfeita, Lutero. O ladrão na cruz era uma pessoa perfeita, já estava completo? Não. Mas Deus julgou ele de acordo com a luz que eles tinham. E Deus salvou essas pessoas. Mesmo com as limitações dela, porque Deus ele julga de uma maneira diferente da gente. E observe como Deus julgou os filhos de Eli. Vocês conhecem a história dos filhos de Eli? Os filhos de Eli eram os filhos do sacerdote Eli. Eli era sacerdote, tinha 2 filhos. Aí diz que esses homens, eles viviam no templo lá, em Siló, e eles eram responsáveis para fazer o sacrifício de animais diariamente ali. As pessoas faziam sacrifícios e eles tinham que se encarregar daquilo ali. E diz que esses homens eles eram ímpios. Diz que em vez de eles pegar o animal e sacrificar como Deus pedia, eles pegavam a carne e tiravam para comer. Além daquela que Deus permitia que eles comessem, entendeu? E diz que eles, inclusive, diz que carregavam a mulher e fazia prostíbulo dentro do templo. Esses homens, filhos de Eli. Olha, esse crime aí cometido por pessoas do mundo, irmãos, isso daí Deus pune, mas Deus pune essas pessoas de maneira diferente, porque não se espera isso deles. E o resultado deles foi que ambos morreram no mesmo dia, os filhos de Eli. Foram mortos. E a maneira também como Deus julga Lúcifer. A maneira que Deus julga Lúcifer é maneira diferente da que Deus julga o ser humano. Por exemplo, o ser humano ele ainda tem esperança de salvação, mas Lúcifer não tem mais. Lúcifer já está condenado. É interessante essa passagem aqui, ó, de Zacarias 13:16, porque ali descreve algumas pessoas que estarão no céu e não saberão nem quem foi Cristo. Você pode pensar, mas é possível isso? Como alguém pode estar no céu, no futuro, e sem saber nem quem foi Cristo? Essa passagem de Zacarias é aquela passagem que diz assim, diz que as pessoas vão chegar para Jesus e dizer, que feridas são essas nas tuas mãos? Aí Jesus vai explicar, são feridas que eu ganhei na casa dos meus amigos. A passagem diz exatamente isso, né? Mas aí descreve exatamente isso, porque pessoas que nunca tiveram conhecimento de Cristo estarão no céu. Por quê? Como é possível isso? Porque essas pessoas não tiveram oportunidade. E Deus, ele julga as pessoas de acordo com o conhecimento delas. Em qualquer lugar, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Deus, nem da Bíblia, nem de Jesus, mas se você é honesto, se você é como Jó, uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, você acha que Deus não vê isso, não? Deus vê. Não é só a pessoa que é da igreja que Deus salva, não, entendeu? A pessoa que é honesta e íntegra, Deus ele vê onde tiver. Tem na Bíblia o exemplo de Cornélio, né? Esse Cornélio ele não era judeu, ele não era da religião cristã. Ele era um homem romano, mas disse que ele tinha o costume todo dia de jejuar e disse que tinha o costume também de ajudar os pobres, dar esmolas a quem precisava. Isso teve um dia que apareceu um anjo para Cornélio, disse que na hora que ele estava orando, né, ele fazia o jejum, orava e dava esmola, ajudava o próximo. Apareceu um anjo a ele no meu dia. Aí disse, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. Aí imaginou? Uma pessoa que não era da igreja, que não tinha sido batizada nem no batismo de João. Mas Deus vê isso, entendeu? Então por isso que essas pessoas aqui, mesmo sem ter conhecimento nenhum de Jesus, vão estar lá, porque Deus ele julga as pessoas de acordo com a luz que elas têm. Agora, veja bem essa passagem bíblica aqui de Mateus 11:21. Jesus diz assim, ai de ti, Corazim. Corazim era uma cidade que tinha na época de Jesus, né? Ai de ti, Betsaida. 8 cidades que Jesus andava também. Corazim e Betsaida. Diz, ai de ti, por quê?
Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Aí ele fecha dizendo: contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ora, Tiro e Sidom eram lugares do Antigo Testamento que eram ímpios, entendeu? Eram lugares pagãos, as pessoas adoravam Baal ali. Inclusive foi de lá que Jezabel veio, trazendo a adoração a Baal para Israel, né? Então eram lugares pagãos, lugares que os israelitas olhavam para aquele lugar e diziam: esse lugar aí está perdido, está condenado. Aí Jesus disse: olha, Corazim e Betsaida, que eram cidades de Israel, entendeu? Do povo israelita. Estava subjugado aos romanos, mas eram cidades israelitas. Jesus falou que eles estavam em situações piores do que as cidades pagãs. Por que essas cidades estariam piores? Porque Jesus andou nessas cidades, operou milagres e as pessoas não deram importância à presença de Jesus ali. Aí ele fala mais, ó, outra cidade aqui. Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ele diz: não, descerá até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, Sodoma teria permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Você for estudar a Bíblia, você vai perceber que Sodoma e Gomorra eram duas cidades terríveis. Cidades em que o pecado era proliferado. Mas eu fico impressionado com essa passagem, porque ela diz que a cidade de Cafarnaum não tinha pecado, preste atenção, não tinha pecado como tinha em Sodoma e Gomorra. Não tinha o homossexualismo como tinha em Sodoma. No entanto, Jesus fala que Cafarnaum sofrerá com mais rigor do que Sodoma. Por quê? A resposta está aqui. Porque Jesus operou milagres ali em Cafarnaum. Operou milagres e as pessoas de Cafarnaum não aceitaram, não receberam, não acreditaram em Jesus, irmãos. E isso daí foi o que trouxe condenação. Aqui está um princípio bíblico. O princípio bíblico, que é o que eu mostrei para vocês. O pecado, ele é gravíssimo quando a pessoa tem luz, quando a pessoa tem, por exemplo, a história de Israel, né? Israel, o mar se abriu. Deus mandou uma nuvem para guiar o povo. Então, tudo aquilo ali, irmãos, era um privilégio, mas ao mesmo tempo era uma responsabilidade. Porque um povo ter tantos sinais assim da parte de Deus, eles deveriam responder da mesma maneira, entendeu? Eles não poderiam ser um povo rebelde como foi. Isso daí diante de Deus é mais grave do que a pessoa que vive na impiedade. Muito mais grave. A realidade, Sodoma e Gomorra foram cidades onde o pecado cresceu de forma muito mais intensa do que em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Mas Cristo nunca fez milagre nenhum em Sodoma. Está entendendo? Cristo nunca foi visitar Sodoma na época lá para fazer milagre lá. Porque se ele disse que se tivesse feito isso, eles teriam se arrependido. Você presta atenção na história de Jonas. Deus mandou Jonas para a cidade lá de Nínive. Diz que Jonas pregou e o povo se arrependeu. Aí diz: mas Cristo não fez milagre, ele nem na ressurreição. Já Corazim viu as maravilhas de Deus pelas obras de Cristo e de nada serviu. Isso é muito complicado. Esse é o princípio. Quem conhece a Deus será julgado com maior rigor. Quem peca conhecendo a Deus será punido mais severamente. Isso ocorreu com Lúcifer. Ele esteve no céu e conheceu tudo que alguém pode conhecer de Deus. No entanto, ele jamais se firmou na verdade. E por isso que Lúcifer está na situação pior do que todos, né? Lúcifer nunca foi seduzido por ninguém. Você pode observar que o ser humano ele é sempre induzido. Chega uma pessoa para tentar, né? Vamos ali, vamos fazer isso aqui, ali. A pessoa, você assistindo televisão, aquele ali vai ali tentando também. Mas Lúcifer, ele nunca foi tentado. Ele simplesmente, por ele mesmo, pecou. Por iniciativa própria. Por isso que a situação dele é sem esperança. E essa também será a situação de quem imitar nessa conduta. Se a pessoa pecar voluntariamente como Lúcifer pecou, né? Então a situação dela será a mesma dele. No tempo do fim, muitos seres humanos estarão inteiramente nas mãos de Lúcifer por causa disso. Porque serão pessoas que vão pecar conscientemente, entendeu? Por exemplo, eu e você, a maioria de nós, quando a gente peca por causa
como Jesus fala, né, em Lucas, ele diz, a carne é fraca, né? Então você cai por uma inclinação. Mas se você der lugar àquilo ali, então você acaba pecando voluntariamente. Se você pecar voluntariamente, então você acaba se colocando na mesma posição dele. O princípio bíblico, é melhor você só querer saber algo se você tiver o compromisso de praticar. Esse é um princípio bíblico. É melhor você só querer aprender algo se você tiver o compromisso de praticar. Aqui em Jeremias 42:20, Jeremias, eu coloquei até na linguagem de hoje para ficar melhor de entender. Ele falou com o povo, ele disse assim, olha, vocês estão cometendo um erro que pode custar a vida de vocês. Que erro é esse? Vocês me mandaram falar com o Senhor, nosso Deus, e me disseram, ore ao Senhor por nós e conte tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Eles chegaram para Jeremias. Jeremias, nossa situação está complicada, a gente quer saber o que é que Deus quer falar para nós. Ore a Deus e peça a Deus o que é que ele vai revelar para nós. Porque o que você disser nós vamos fazer. Aí Jeremias disse, pois vocês agora entraram num problema sério. Porque o que eu disser aqui que Deus vai mandar vocês fazer, vocês não vão querer fazer. E pelo fato de vocês não querer fazer, o que é que vai acontecer com vocês? Veja bem o que Jeremias falou. Eu contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor, nosso Deus, em nada do que ele me mandou dizer. Aí ele falou, portanto, lembrem disso, vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, na terra para onde querem ir e onde querem viver. Veja só que situação triste dessas pessoas. Eles pediram para Jeremias consultar a Deus para eles. Jeremias, o que você disser a gente vai obedecer. Aí Jeremias consultou e eles obedeceram? Não. E o resultado deles foi esse. Vão morrer na guerra, de fome. Eles consultaram aqui, sabem em que sentido foi? Foi quando Israel foi cercada pelo o exército babilônico. Então Nabucodonosor levou todos para a Babilônia, né? E ficou um restante de pessoas lá. E essas pessoas, Nabucodonosor disse, vocês fiquem aqui. Aí eles queriam fugir para o Egito. Aí Jeremias disse, não vá para o Egito. Aí ele disse, aí por que você não quer que a gente vá para o Egito? Não, pergunta a Deus se a gente quer ir para o Egito ou não. Aí Jeremias disse, eu vou perguntar. Perguntou, aí Deus disse, não vá para o Egito, porque o Egito também vai ser destruído por Nabucodonosor. Mas as pessoas disseram, não, mas a gente vai. Mesmo você dizendo que não é para ir, a gente vai. O resultado foi isso. As pessoas morreram exatamente como ele falou aí, né? De guerra, de fome e de doença. No Egito. No lugar para onde escolheram ir, né? Meus irmãos, olha que passagem interessante. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo o quê? Que havemos de receber maior juízo. Então, quem é que recebe maior juízo? É a pessoa que ensina. Entendeu? Pessoa que ensina. Uma pessoa que ensina alguém errado, ela vai pagar pelo erro dela e vai pagar pelo pecado da pessoa que ela ensinou errado. Você está entendendo? O livro de Apocalipse, ele fala que os próprios membros da Babilônia, eles vão atacar a Babilônia e vão devastá-la. Por quê? Porque eles vão perceber, no tempo do fim, quando Jesus estiver voltando, eles vão perceber que eles foram enganados. Entendeu? Os líderes religiosos enganaram eles. E por isso que eles têm uma parcela maior de culpa. As pessoas que ensinam, pastores, ministros, eles têm a responsabilidade de ensinar errado, porque ensinar certo, porque se ele ensinar errado, a punição deles será muito maior. Para Deus, o indivíduo que lê a Bíblia, deixa atenção, ó, ele lê a Bíblia e não entende, ele está em melhor situação do que aquele que lê a Bíblia inteira e não pratica. A pessoa diz, rapaz, eu li essa passagem da Bíblia que eu não entendi. Ele diz, graças a Deus você não entendeu, ainda bem. Porque se você tivesse entendido, se você entender, o que é que você tem que fazer? Você tem que praticar. Então, é muito melhor você não entender do que você entender e não praticar. Porque as pessoas muitas vezes entendem, mas não querem praticar. E quando elas não querem praticar, então elas estão numa situação ruim diante de Deus. Porque era melhor que elas não soubessem. Está entendendo? Você pode pensar, então assim é melhor eu nem ler a Bíblia. Você pode pensar, não, é melhor eu nem ler a Bíblia, porque se eu for ler,
lá vai estar dizendo coisa que eu devo fazer, eu não quero fazer e eu vou estar em problema. Mas aí é outro problema, porque olha só essa passagem. O pensamento é errado. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqui Jesus está falando dos discípulos quando eles foram evangelizar. Ele disse, se você chegar em algum lugar, tentar evangelizar alguém, a pessoa não quiser saber daquilo ali, então Jesus fala que isso daí ocasionará também um juízo mais grave do que o juízo que ele vai dar sobre Sodoma e Gomorra. Então se a pessoa disser assim, não, eu não quero estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, porque eu não quero compromisso com isso, diante de Deus também ela não é inocente. Porque a palavra de Deus foi dada para que a gente possa aprender. Se você de repente lê e não entender, pronto, Deus não lhe tem por ignorante. Mas Ele lhe estimula para que você possa continuar aprendendo, até você descobrir, né? E quando você descobrir, aí você vai ser duplamente responsável por aquilo. Começa pela igreja. O que começa pela igreja? Veja bem, essa passagem é pesada. É uma passagem do livro de Ezequiel. Ezequiel disse assim, Deus mandou uma visão para Ezequiel que dizia isso, né? Passa pela cidade após ele. E sem que os vossos filhos poupem. E sem que vos compadeçais. Matai. Matai quem? Velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até o quê? Até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Aí começa por onde? Comece pelo meu santuário. Isso daqui está descrevendo, irmãos, o tempo do selamento e um tempo que ocorreu também em Israel. As pessoas que estavam na igreja, mas não estavam servindo a Deus, aí Deus mandou um juízo. E esse juízo seria para todos, toda a nação de Israel. Mas esse juízo começaria por onde? Pelo santuário. Por que começaria pelo santuário? Porque, como eu falei para vocês aqui, as pessoas de Deus, as pessoas que estão na igreja, elas são as mais culpadas se elas não servirem a Deus. E é exatamente por elas que começa o juízo. Começa pelo santuário. O primeiro que morreu foi um homem chamado Pelatias. Está aí registrado no livro de Ezequiel. Isso, quando Ezequiel profetizou, disse que Pelatias caiu duro no chão. Era um homem que trabalhava no templo de Deus, mas estava vivendo de uma vida errada, e ele foi o primeiro que morreu. O apóstolo Pedro, ele fala uma coisa parecida. Ele disse o seguinte: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ele está dizendo aqui, ó, se a pessoa que serve a Deus, se ela não tiver cuidado, ela está ferrada. Imagina a pessoa que não quer nem saber de Deus. 2 juízos. Compare a morte do exército de Senaqueribe, quando numa noite o anjo do Senhor exterminou 185 mil homens de uma vez, com a história de rebeldia de Israel. É interessante essa história. A pergunta é, em qual dos 2 episódios o pecado foi mais grave? Foi no segundo caso, é claro, pois o sofrimento foi maior. A história de Senaqueribe foi quando ele cercou Jerusalém e disse que o anjo de Deus foi lá e feriu 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Morreram numa noite. O povo de Israel foi rebelde contra Deus no deserto e diz que por causa dessa rebeldia eles tiveram que penar quanto tempo? Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Preste atenção, irmãos, esse versículo é profundo. Você é uma pessoa, um bandido, cometeu um crime, está condenado. Você vai ter que morrer de todo jeito. Você preferiria morrer numa noite, de uma vez, ou preferiria passar 40 anos sofrendo para depois morrer? Me diga aí. Qual dos 2? É muito melhor morrer logo. Por que que o povo de Israel passou 40 anos penando para depois morrer? Porque eles eram mais culpados diante de Deus do que o exército de Senaqueribe. Está entendendo? Porque eles foram rebeldes diante de todos os milagres, sinais, as maravilhas que Deus fez na vida dele. E Deus, ele pune isso com muito mais rigor do que a pessoa que é ignorante. Na punição final,
Muitas pessoas, muitos ímpios serão destruídos no momento. Mesma coisa de um papel quando cai no fogo. Vão se queimar assim, sumir no momento. Enquanto que os falsos cristãos, pessoas que conheciam a Deus, eles vão penar um bom tempo antes de serem aniquilados. Porque eles tiveram consciência. Os justos não receberão condenação alguma. Está escrito em Romanos 8. Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer tenham pecado muito ou pouco, porque eles aceitaram a Cristo e lhe serviram com devoção. A pessoa que está com Cristo tem que servir a Ele de coração. Se ela ficar com falsidade diante de Deus, ela é mais culpada do que quem está no mundo. Está entendendo? É exatamente o resumo dessa missão. O resumo dessa missão não, o resumo dessa mensagem. Está aqui, o pecado pior que existe, que é exatamente o título da mensagem, é o pecado que é praticado pelo povo que diz ser de Deus. Servir a Deus, irmãos, é um privilégio, mas também é a maior responsabilidade que existe. Amém? Aqui eu concluo essa mensagem, cujo objetivo é esse daí, mostrar para vocês a realidade, né? De que nós somos responsáveis diante de Deus. Uma responsabilidade grande. A gente deve orar todos os dias, pedir a Deus que Ele nos ajude a sermos apegados a Ele, porque só mesmo apegado a Deus é que a gente consegue, né, corresponder a toda essa luz que Ele nos dá. Né? Quanto mais luz Ele nos dá, mais responsabilidade temos para com essa luz. Eu e você, irmãos, pelo fato da gente conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, andar na igreja, nós devemos ser as melhores pessoas da nossa rua. Sabia? A gente precisa pedir a Deus essa graça, esse testemunho, porque é isso que Ele espera de nós, porque é isso que Ele nos dá todos os dias. E que Deus nos conceda essa graça. Amém?